A União Europeia quer reforçar a segurança energética. Ursula von der Leyen diz que unidade e solidariedade são fundamentais. 27 chegam a acordo político sobre o novo pacote de sanções contra a Rússia, uma resposta à anexação de territórios ucranianos por Moscou. Liz Truss discursa na conferência anual do Partido Conservador. Depois da discórdia, a nova primeira-ministra do Reino Unido tenta redefinir objetivos. Ursula von der Leyen revelou mais medidas da União Europeia para aumentar a segurança energética face às perturbações causadas pela guerra da Rússia na Ucrânia. A Presidente da Comissão Europeia interveio na abertura de um debate no Parlamento Europeu. O Bloco concordou em redistribuir os lucros dos impostos sobre a energia entre os Estados-membros vulneráveis, diversificar as fontes e comprar gás coletivamente. Para isso, disse que a unidade é fundamental. Na prossecução da nossa ação, duas coisas continuam a ser primordiais: a ação em unidade e a ação em solidariedade. Precisamos de proteger os fundamentos da nossa economia e, em particular, o nosso mercado. O mercado único é a força da nossa União Europeia, que é de onde provém a riqueza da União Europeia. Sem uma solução europeia comum, arriscamos-nos a uma fragmentação. Se cada Estado-membro for por si só, temos a fragmentação que não queremos. Anteriormente, o chefe da diplomacia da União Europeia já tinha exortado os Estados-membros a não enfraquecerem na determinação de apoiar a Ucrânia. Este é o lugar para pedir aos europeus que compreendam o que se passa, porque o nosso apoio à Ucrânia não é apenas uma questão de generosidade. O nosso apoio à Ucrânia deve ser infalível, porque a segurança da Ucrânia está intrinsecamente ligada à nossa. O que ali acontece é também o nosso futuro. O que ali se decide é também nosso futuro. Como parte da resposta à guerra na Ucrânia, a União Europeia pretende também proteger melhor as infraestruturas críticas, incluindo gasodutos. Na semana passada, os gasodutos Nord Stream foram danificados num aparente ato de sabotagem. As forças ucranianas continuam a obter ganhos significativos em regiões que Moscovo declarou como anexadas, começando a desmoronar as linhas russas em Kherson, no sul do país. A conclusão é do Instituto para o Estudo da Guerra. Do outro lado do conflito, um dos líderes russos na região de Kherson disse que o avanço das forças armadas da Ucrânia parou e que as forças russas estão a fazer um reagrupamento. Vamos olhar para a situação no terreno. Os especialistas do Instituto para o Estudo da Guerra dizem que as forças ucranianas libertaram mais de 1000 km² no norte de Kherson nos últimos 3 dias. Esta imagem mostra o progresso da contraofensiva de Kiev nesta região nas últimas 72 horas e o avanço em diferentes direções, incluindo aqui ao longo da margem oeste do rio Dnipro. Segundo o Ministério da Defesa do Reino Unido, no Nordeste, as forças ucranianas avançaram até 20 quilómetros para além do rio Oskil, na zona defensiva da Rússia, em direção ao polo de abastecimento da cidade de Svatov, e é altamente provável que a Ucrânia possa atacar a estrada principal entre Svatov e Kremina, sobrecarregando ainda mais a capacidade da Rússia de reabastecer as unidades no leste. Para o Ministério Britânico, os líderes russos provavelmente estão preocupados com o facto de as principais unidades ucranianas estarem perto das fronteiras de Lugansk, uma região que a Rússia alega ter formalmente anexado. A partir desta quinta-feira, a Rússia terá de lidar com novas sanções europeias. Os 27 chegaram a acordo político sobre o 8º pacote em resposta à anexação recente de territórios ucranianos por Moscovo, considerada ilegal. Está contemplado um teto ao preço do petróleo russo. Os limites ainda terão de ser afinados entre os países do G7 e a União Europeia, mas para alguns eurodeputados, o importante agora é a demonstração de unidade. É um grande erro trabalhar sozinho. Precisamos de mais Europa e de menos interesses nacionais. Essa é a questão central. Se queremos reagir a Vladimir Putin, precisamos de solidariedade europeia, todos juntos, em defesa do direito internacional.
Empresas de seguros e navegação ficarão impedidas de prestar serviços a navios-tanque russos que transportem petróleo acima de determinado custo. A medida não agradou a países como a Grécia, Chipre e Malta. Perante o receio de impacto económico, beneficiaram de concessões para contornar o problema. Na Grécia, continua-se à espera para perceber como a indústria naval reage às novas sanções. Uma grande parte do petróleo russo está a ser transportada através de embarcações que pertencem à indústria naval grega. É por isso que estou à espera de uma resposta, para perceber se este aspecto é benéfico para o impacto das sanções e se está em linha com o governo grego. Quero uma resposta não só da indústria naval grega, que está envolvida no transporte, como também do executivo grego que aprova as sanções. O novo pacote de sanções contempla ainda novas restrições às importações de aço ou plásticos, por exemplo, para privar a Rússia de cerca de 7 mil milhões de euros em receitas. Ou a proibição de exportações de produtos tecnológicos ou para aviação, de forma a vedar ao Kremlin o acesso a tecnologia-chave para alimentar a máquina de guerra. Todos os holofotes apontados para Liz Truss, a nova primeira-ministra do Reino Unido, fez um importante discurso depois de um conturbado início no cargo em Downing Street. Truss foi obrigada a voltar atrás e a desistir de um corte de impostos para os mais ricos, uma proposta que deu origem a discórdias dentro do Partido Conservador, que foi mal recebida junto dos eleitores e causou grande agitação no mercado. O discurso na Conferência Anual do Partido foi uma tentativa de redefinir objetivos. Nestes tempos difíceis é preciso aumentar os esforços. Estou determinada a fazer avançar o Reino Unido, a fazer-nos ultrapassar a tempestade e a colocar-nos numa base mais forte como nação. Nesta missão sou motivada pela minha firme convicção no povo britânico. Mas aparentemente muitos dos britânicos não acreditam nas palavras de Liz Truss. O discurso foi interrompido por ativistas da Greenpeace, que ficaram a saber que a nova primeira-ministra pretenderá reverter algumas medidas para combater as alterações climáticas. Reina o descontentamento com a greve do setor ferroviário por melhores salários para acompanhar a inflação, uma vez que a crise em relação ao custo de vida no Reino Unido é uma das maiores da Europa. A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, convocou eleições gerais antecipadas para dia 1 de novembro, 7 meses antes do previsto. A líder do Executivo cede assim à pressão de um dos parceiros de coligação. O Partido Social Liberal tinha ameaçado Frederiksen com uma moção de censura caso não convocasse eleições antecipadas. A meio de uma crise internacional de política de segurança, política energética e económica, é peculiar a realização de uma eleição parlamentar. Mas é isso que a maioria do Parlamento dinamarquês deseja. Portanto, anunciei hoje a Sua Majestade a Rainha que as eleições para o Parlamento dinamarquês estão convocadas. O governo social-democrata de Mette Frederiksen foi eleito em 2019 e foi criticado após ter surgido em junho deste ano um relatório onde lhe apontava falhas na gestão do abate de milhões de visões devido a uma mutação do coronavírus. As sondagens mais recentes mostram um eleitorado bastante polarizado, sendo difícil perceber quem sairá vitorioso destas eleições. A Ucrânia junta-se à candidatura de Espanha e Portugal ao Mundial de Futebol de 2030. A notícia foi oficializada pelos presidentes das federações de futebol dos 3 países numa conferência na Suíça. Toda a Europa respondeu a uma só voz quando foi chamada a ajudar. Fizemos muito, é certo, mas temos de continuar a fazer. A consciência da realidade que continua a viver na Ucrânia, a isso nos obriga. Foi esta a razão que levou Portugal e Espanha a incorporar a Federação Ucraniana
na candidatura ao Mundial de 2030. Este projeto de união de forças conta com a aprovação do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e pretende jogar com a esperança na paz dentro das 4 linhas.